que é um relacionamento não obrigatório. A cardinalidade mínima dele é 0, dos dois lados, certo? Então, uma pessoa pode, nesse caso ainda daquele nosso exemplo de pessoa-computador, tá? Uma pessoa pode usar 0 computadores, no mínimo, e no máximo 1 computador. E um computador pode ser usado por no mínimo 0 pessoas e por no máximo 1. Quando a gente tem um relacionamento não obrigatório com a cardinalidade 1 para 1, a gente faz o seguinte. No modelo lógico, eu faço da seguinte forma: eu coloco, então, a tabela pessoa, CPF, nome e sexo, e aqui eu vou ter uma chave estrangeira, que é a chave código, né, do computador, que ela é chave primária em computador, certo? Como esse relacionamento, ele é um relacionamento que permite que uma pessoa seja cadastrada sem estar associada a nenhum computador e vice-versa, né? Então, eu faço o seguinte, eu não coloco aquela máscara de integridade que eu ensinei semana passada, ou seja, eu tenho que permitir o null, tá? Eu tenho que permitir o null, então eu não... a integridade referencial, eu tenho que impor sempre a integridade referencial. A integridade referencial é aquela que a gente colocava quando a gente fazia as relações, certo? Já, então, como ele permite que eu cadastre uma pessoa sem estar associada a computador, então eu não preciso colocar aquele campo não nulo aqui, certo? Tenho que permitir o nulo, tá? Mas é sempre assim. Então, aqui em pessoa, eu coloco uma chave estrangeira, que é a chave primária em computador, certo? Então, eu não posso cadastrar um código de um computador aqui como chave estrangeira que não exista na tabela dele, né, como chave primária. Então, é isso que é a integridade referencial. A integridade referencial tem que ter aqui, tá? Tranquilo? Não sei se ficou claro. Aí, então, eu tenho um outro... aqui seria um outro exemplo, então, da mesma coisa. Ou seja, então aqui, nesse caso, uma pessoa... o mesmo exemplo, só que ao invés de colocar o código do computador na tabela pessoa, eu coloco o quê? Eu coloco o CPF da pessoa na tabela computador, certo? Então, aqui, a chave estrangeira é pessoa CPF, né? Para eu saber que esse campo aqui é da tabela pessoa, tá? Então, aí quando eu for cadastrar um computador, eu associo ele a um CPF ou não, certo? Então, as duas formas de fazer estão corretas quando o relacionamento for 1 para 1 não obrigatório. Ou seja, eu posso colocar a chave primária dessa tabela como chave estrangeira nessa, ou fazer o contrário. A chave primária dessa tabela vai ser chave estrangeira nessa tabela aqui, certo? Tranquilo isso aí, pessoal? Tranquilo? Agora tem mais gente aqui, né? 369. Beleza. Certo, gente? Então, a cardinalidade 1 para 1. Quando o relacionamento é opcional dos dois lados, eu posso criar a chave estrangeira em qualquer uma das duas tabelas. Nunca nas duas, tá? Não tem a menor necessidade de eu colocar nas duas, nem daria certo também. Então, ou eu pego a chave primária dessa tabela e coloco como chave estrangeira aqui, ou eu pego a chave primária dessa tabela e coloco como chave estrangeira aqui, certo? Continuando, então. Na cardinalidade, ainda na cardinalidade 1 para 1, a gente tem outro cenário aqui. Então, aqui nesse cenário, eu teria, olha só, a cardinalidade mínima é 0
de pessoa em relação ao computador, porém, a cardinalidade mínima de computador em relação à pessoa é 1. Então, uma pessoa pode usar, no mínimo, 0 computadores, uma pessoa pode usar, no mínimo, 0 computador e, no máximo, 1 computador, certo? Já um computador, ele pode ser usado por, no mínimo, uma pessoa e por, no máximo, uma pessoa. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso cadastrar uma pessoa no meu sistema sem associar essa pessoa a nenhum computador, porque a cardinalidade mínima aqui é 0. Porém, quando eu cadastrar um computador, obrigatoriamente, ele tem que está associado a uma pessoa, certo? Nesse tipo de cardinalidade, então, quando no modelo conceitual eu tiver a cardinalidade dessa forma, como que fica no modelo lógico? A tabela vai ter que... A chave estrangeira vai ter que ser desse lado aqui, do lado de computador. Porque eu posso cadastrar pessoas e não associar elas a nenhum computador, certo? Como, por exemplo, o 444 aqui, que é o Caio, ele não está associado, tá vendo, a nenhum computador, e tudo bem, aqui dá certo. Porém, o contrário não é permitido. Então, aqui, ó, eu coloco o CPF como chave estrangeira, que ele vai ser chave primária em pessoa. Eu vou ter que, além da integridade referencial, eu vou ter que restringir, né? O campo vai ser não nulo, então, certo? Então, olha só, no Access vai ficar como campo requerido, sim, a chave estrangeira, porque aí eu não consigo cadastrar um computador sem estar associando ele a uma pessoa. Dá para entender isso aqui, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, vamos continuar lá. Então, aqui, agora que é o contrário, certo? Então, aqui, uma pessoa, ela pode usar no mínimo um computador e no máximo 1, e já um computador pode ser usado por no mínimo 0 pessoas e no máximo 1. Então, a cardinalidade é 1 para 1, porque a gente fala 1 para 1, que a gente fala sempre da máxima, certo? Porém, aqui, olha só, eu posso estar cadastrando um computador sem associar ele a nenhuma pessoa. Porém, eu não consigo cadastrar uma pessoa sem estar associando a um computador, porque a cardinalidade mínima é 1. Então, nesse caso, eu inverto. Eu coloco a chave estrangeira aqui do lado de pessoa, certo? Então, ó, eu escrevi a explicação aqui. Então, ó, veja que o computador não é obrigatório estar associado a uma pessoa. O relacionamento é opcional de pessoa em relação ao computador. Porém, é obrigatório que, ao cadastrar uma pessoa, ela esteja associada a um computador. Então, um relacionamento obrigatório de pessoa em relação ao computador, tá? Nesse caso, então, a chave estrangeira vai em pessoa, né, na tabela pessoa, e não esquecer de colocar a chave estrangeira como um campo não nulo e requerido, sim, e impor a integridade referencial, tá? Daqui a pouco a gente faz uma prática disso aí. Aí, olha só esse aqui que legal. Quando o relacionamento é 1 para 1, obrigatório de ambos os lados, a melhor solução é fazer a fusão das tabelas, certo? Ó, a gente faz a fusão das tabelas, tá? Então, aqui, se o relacionamento é 1 para 1 dos dois lados e a cardinalidade mínima, né, é 1 de ambos os lados, ou seja, é um relacionamento obrigatório. Eu não consigo cadastrar uma pessoa sem cadastrar um computador e eu não consigo cadastrar um computador sem cadastrar uma pessoa. Nesse caso aqui, eu faço a fusão das tabelas.
Só quando for um caso assim, ou seja, quando a tabela for 1:1, obrigatório de ambos os lados, certo? A melhor coisa a se fazer, então, é a fusão das tabelas, tá? Tranquilo? Então, aqui eu tenho uma tabela só, que eu chamei de pessoa computador, com CPF, nome, sexo, código, modelo e marca do computador, tá? Tranquilo? E agora, então eu falei, todos esses casos aqui, que eu falei até agora, foi da cardinalidade 1:1, certo? E agora, a cardinalidade 1 para muitos, tá? Esse N aqui, então, a gente vai ler como muitos. Na cardinalidade 1 para muitos, a gente faz o quê? Então, olha só, pessoal, vocês estão vendo que aqui, tá dando para ver minha tela, legal? Eu vou dar um zoom aqui, olha só. Vocês estão vendo aqui que eu só tenho o 1 aqui e eu tenho só o N aqui desse lado. O que isso significa? Quando a minha cardinalidade mínima for 0, peraí, deixa eu colocar aqui. Ou seja, quando eu tiver que, quando for assim, ó, 0,1. Opa, tô apertando coisa errada aqui, peraí. Eu apertei o F1. Então, olha só. Aqui eu poderia escrever das... Opa, eu poderia escrever... Depois eu atualizo o slide lá para vocês. Mas aqui eu poderia escrever das duas formas, tá? Eu poderia escrever 0,1 aqui e eu poderia escrever 0,n aqui. Porém, quando a cardinalidade mínima é 0, eu posso não colocá-la, certo? Então, se você vê só o 1, como está escrito aqui, só o 1, quer dizer que a cardinalidade mínima é 0, tá? Ou seja, escrever somente o 1 é a mesma coisa que escrever 0,1, tá? E escrever só o N é a mesma coisa que escrever 0,N. Então, quando a cardinalidade mínima for 0, ela não precisa ser colocada, certo? Continuando, então a cardinalidade 0, né? Vocês sabem, então, que está escrito 1,N, é porque a cardinalidade... Posso até tirar isso aqui, tá? Você já sabe que a cardinalidade mínima é 0 quando só tem um valor, tá? Então, esse valor aqui é referente à cardinalidade máxima, certo? Então, aqui, a gente tem um relacionamento... 1:1 não obrigatório de ambos os lados, porque a cardinalidade mínima dos dois é 0. Lembrando que esse valor sozinho está se referindo à cardinalidade máxima. Nesse caso, eu faço o quê? Eu coloco aqui, então, a chave estrangeira em computador, desse lado aqui, né? Com a chave estrangeira CPF como chave estrangeira. Se eu fizer o contrário, também pode ser, também vai dar certo, tá? Porque a cardinalidade mínima é 0 de ambos os lados, então vai dar certo. A única coisa é que aquilo que eu tinha falado anteriormente, que o campo requerido sim, você não pode colocar. Aqui o campo requerido é não, por quê? Ele tem que permitir o nulo, né? Ele tem que permitir o nulo porque a cardinalidade mínima é 0, tá? Então, é basicamente uma regra. Se a cardinalidade mínima é 0, a chave estrangeira tem que permitir o nulo, tá? Mas uma coisa que é sempre precisa, sempre, a chave estrangeira, ela sempre tem que ter um valor que existe na chave primária. Isso sempre, em qualquer situação, tá? Ou seja, é isso que a gente chama de integridade referencial, tá? Então, continuando lá.
falar de mais outra forma aqui. Então, olha só. O relacionamento 1 para 1 não obrigatório de um dos lados. Olha só, então quando o relacionamento não é obrigatório apenas de pessoa em relação a computador, mas ele é obrigatório de computador em relação à pessoa, isso quer dizer, então, que eu posso cadastrar uma pessoa sem associar essa pessoa a um computador, mas o contrário não é permitido. A mesma coisa nos outros casos ali, né? Nesse caso, basta colocar o campo chave estrangeira como requerido. Então, a mesma solução da solução anterior, só que você coloca o campo chave estrangeira como requerido, ou seja, esse nu aqui, ele não pode acontecer, certo? E aí, relacionamentos com atributos. Olha só que legal. Vamos fazer no BR modelo relacionamentos com atributos. Se você tem, vamos lá, no BR modelo, eu vou fazer essa solução aqui lá no BR modelo, no modelo lógico, tá? Então aqui eu tenho a entidade pessoa. Essa entidade de pessoa, ela tem CPF, nome e sexo. Então, o CPF é a chave primária, é o atributo identificador. Nome e sexo. Certo? Então, aqui, do lado de cá, eu tenho computador, código, modelo e marca. Então, código é a chave primária. Modelo. Marca. E aí eu tenho o relacionamento. Vou colocar estes relacionamentos. Então, olha só. Ficou confuso aqui, né? Peraí. Deixa eu organizar melhor aqui. Eu vou colocar esse link para baixo. Não adianta, ele linka para cima e fica aqui em cima dele. Tudo bem. Deu certo. Vou fazer dessa forma. Então, peraí. Agora sim. Ficou mais fácil de entender. Então, aqui, esse relacionamento é 0N e esse de cá é 1,1. Olha só que nesse caso aqui, eu tenho atributo no relacionamento. Eu posso ter atributo no relacionamento? Posso. Como que eu coloco ele aqui? Ó. Certo? Cliquei nessa bolinha aqui, vou fazer de novo, peraí. Cliquei nessa bolinha aqui e clico no relacionamento, ó. Atributo 1, né? Aí você vem aqui e coloca data, por exemplo, certo? Por quê? Mas por que data é atributo do relacionamento? Porque eu tenho aqui a entidade pessoa e a entidade computador, e essa data é a data em que tal pessoa usou tal computador. Então, essa data não é de pessoa, porque não é uma data de nascimento, por exemplo, não é nenhuma data que esteja atribuída a essa entidade pessoa, e também não é uma data relacionada especificamente com o computador. É a data em que houve essa atribuição. Então, imagina que você está numa empresa em que, em determinada data que você utilizou um computador, você precisa registrar isso no sistema. Muitas empresas têm esse registro. A maioria das grandes empresas, na verdade, se alguém fizer alguma coisa errada ali no computador, a gente sabe quem usou, certo? Então, só que a data é a data em que houve,
né, o uso do computador. Então, não é uma data que eu vou colocar na tabela pessoa e também não é uma data que eu vou colocar em computador, certo? Ela não é, desculpa, não é uma data que eu vou colocar nessa tabela, mas é uma data que não é atribuída nem à pessoa, nem ao computador. Ela é uma data que é atribuída ao relacionamento. Então, eu coloco esse atributo no relacionamento, tá? Então, existem atributos em relacionamentos. Dá para entender, então, por que a data é do relacionamento e não de pessoa nem de computador? Um relacionamento, eu tenho um atributo no relacionamento. Quando isso acontecer e o relacionamento for um para muitos, eu coloco essa data do lado de cá, do lado direito, nessa tabela aqui, aonde aonde ele junto com a chave estrangeira, certo? Então, aonde eu colocar a chave estrangeira, eu também coloco o atributo do relacionamento, né? Porque eu tenho um relacionamento aqui. Nesse caso, eu só tenho duas tabelas, né? Então, isso aqui é regra, tá? O relacionamento é um para muitos, não obrigatório de um dos lados. Então, eu só tenho duas tabelas. Se eu só tenho duas tabelas, então aonde que eu coloco esse atributo? Coloco esse atributo junto com a chave estrangeira, tá? Pessoal, mais um conceito aí, tá? Pessoal, banco de dados tem muito conceito, tá? Mas depois que você aprende, banco de dados é muito legal, gente. Eu já falei isso, né? O DBA, que é o profissional de banco de dados, ele ganha muito dinheiro. Olha só, entidade fraca. O que é entidade fraca? Na entidade fraca, o relacionamento também compõe a chave primária. Olha só esse caso aqui. Eu tenho... imagina, então... Qual que é o problema aqui por que eu preciso que essa entidade seja fraca? Veja bem, se eu não deixar, se eu não colocar tanto se eu não colocar esse CPF como sendo chave primária também, o que vai acontecer? Eu posso, por exemplo, imagina que eu tenho funcionário e esse funcionário tem alguns dependentes. E aí, eu demito o funcionário. Se isso aqui não for entidade fraca, eu excluo a pessoa daqui e o dependente dela continua na tabela dependente. Imagina você continuar pagando direito enfim... O que dependente tem de direito? Às vezes tem uma bonificação por dependente, tem o convênio médico, né? Muitas vezes tem benefícios pela quantidade de dependentes, né? Aí imagina, por exemplo, o dono da empresa demitir um funcionário e continuar pagando um dependente. Seria um problemão, né? Para ele, muito prejuízo. Então, por isso que aqui a gente chama a entidade dependente de entidade fraca. É uma entidade fraca porque quando eu deletar uma pessoa, eu tenho que deletar automaticamente todos os dependentes dela, tá? Isso é consistência de banco de dados, isso é muito importante. E aí, olha só como é. Ela é mais grossinha, tá vendo? Então, ela é mais grossa. Eu tenho que... Eu particularmente acho que não existe essa representação no... tá, existe assim, aqui, ó, entidade fraca, tá vendo? Não, eu estava procurando essa representação aqui no BR Modelo, tinha me esquecido. Tá vendo aqui? Olha só,
Então, bom, não vou fazer com essa daqui, eu vou fazer com pessoa dependente. Então, eu associei pessoa com computador, eu vou associar. Opa, não é isso aqui não. Eu vou associar com dependente. Ó. Então, como eu tinha falado, né? Você pode colocar outro relacionamento aqui associado a isso. Não tem problema nenhum, tá? Então, olha só. Aqui ficou esquisito, né? Então, a pessoa está associada com o computador e está associada com dependente. Então, aqui eu vou colocar possui e aqui dependente. Aí aqui, olha só, eu clico nessa linha, entidade fraca? Sim. Dá para ver que ela está mais grossa, ó. A linha é mais grossa, tá vendo? Ou seja, dependente é uma entidade fraca, tá? Como aqui ela tá mais grossinha, certo? Então, isso assegura que quando eu deletar um empregado, o dependente vai ser deletado juntamente com ele. Como que a gente faz isso no Axis? No Axis, basta você colocar uma chave composta. Lembra de chave composta? Eu vou colocar o código do dependente e também o CPF dele como chave primária, tá? Os dois vão ser chaves primárias. Então, esse daqui, nessa tabela dependente, ele vai ser chave primária, mas ele também vai ser chave estrangeira, porque a chave primária de CPF, certo? Tá dando para entender, gente? Não sei se eu tô avançando muito, está ficando confuso. Tá dando para entender? Continuando lá, então. O relacionamento um para muitos termina aí, tá? A entidade fraca, ela vai ser sempre um para muitos, tá? Então, a cardinalidade muitos para muitos no modelo lógico, essa é a mais legal, tá? Por que essa é a mais legal? Porque quando a cardinalidade for muitos para muitos, olha só, quando a cardinalidade for muitos para muitos, eu tenho 3 tabelas. Decora isso, é regra, tá? É regra. Então, ó, eu vou escrever aqui, cardinalidade muitos para muitos, esse N, 2 pontos N, você lê como muitos para muitos. Então, 3 tabelas, certo? Ou seja, o relacionamento vira tabela, tá? O relacionamento só vira tabela quando eu tenho a cardinalidade muitos para muitos. Ou seja, uma pessoa pode usar 0 computadores, que seria a cardinalidade mínima, ou ela pode usar 2, 3, 10, 50, quantos forem, tá? E a mesma coisa, computador pode estar associado a uma única pessoa ou a 2, 3, 5 pessoas, quantas forem, certo? Neste caso, olha só, eu tenho 3 tabelas. Então, pessoa, tabela computador e essa tabela usa aqui, certo? Neste caso aqui, se o meu relacionamento tiver um atributo, o que eu faço, então? Aonde que vai esse atributo? Ele vai nessa tabela do meio, tá? Junto com as chaves, certo? Então, aqui, ó, eu tenho uma chave composta, certo? CPF código, chave composta. E também a chave estrangeira, né? Chave estrangeira dessa tabela e chave estrangeira dessa outra tabela aqui. Tá dando para entender esse esquema, gente? Espero que esteja dando para entender, que não esteja confuso. Se tiver, me fala, tá, gente? Se tiver, me fala. Posso continuar, então? Falta só 3 slides. Tá acabando. Não consegue colocar NN na onde? No Axis? No BR modelo?
Aqui... Assim, não, nesse caso, é porque aqui, muitos para muitos, olha só, o muitos para muitos vai ser assim, ele é 0,n desse lado e 0,n desse lado. Aí a gente diz que é muitos para muitos. Por que a gente diz que é muitos para muitos? Porque a cardinalidade máxima de pessoa é muitos, e a cardinalidade máxima de computador é muitos também. Porém, a cardinalidade mínima, ela é sempre 0, a cardinalidade mínima é sempre 0 ou 1, tá? Nesse caso aqui, quando você está colocando a vírgula, você está dizendo que a cardinalidade mínima é a de K e a cardinalidade máxima é a de K. Nesse caso, você não consegue colocar n,n, não dá para colocar n,n, porque a cardinalidade mínima ou é 0 ou é 1. Tá? A cardinalidade mínima não pode ser muitos, nunca é muitos, a cardinalidade mínima, certo? Aí, nesse caso aqui, eu usei 2 pontos para dizer que é muitos para muitos. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que a cardinalidade máxima desse lado é muitos e a cardinalidade máxima do lado de cá também é muitos. Tá? Mas a cardinalidade mínima é sempre 0 ou 1, tanto que as opções que ele tem aqui, ó, tá vendo? O da esquerda é a cardinalidade mínima, que é 0 ou 1, não tem outro valor. Já a cardinalidade máxima, ou é 1 ou é muitos, não tem outro valor para ela. Não sei se ficou claro, tá? E aí eu vou falar que é muitos para muitos, porque eu falo que a máxima desse lado é muitos e a máxima desse lado também é muitos. Por isso que eu digo que é muitos para muitos. Dá para entender? Beleza. Quem mais falou o quê? Mesmo quando aponta só um campo e outra tabela, uma terceira tabela. Também, não é se... Quando é muitos para muitos, sim, também. Esse mapeamento é do modelo lógico, né? Então, esse modelo lógico, ele é mapeado dessa forma. O modelo físico, ele vai ser igual ao mapeamento lógico, né? Em qualquer lugar. SQL, Access, qualquer lugar, tá? Porque o modelo físico, ele vai seguir o lógico, né? Então, no SQL também, tá? Certo, eu gosto quando vocês perguntam, gente. Certo, então... pessoal, olha só, aqui eu tenho a cardinalidade muitos para muitos, eu coloquei mais um atributo aqui, atributo local, por exemplo. Por quê? Então, imagina que eu só vou quando eu associar uma pessoa com um computador, eu tenho que colocar a data e local, né? E aí, nesse caso, eu coloco a data e o local aqui nessa tabela do meio, certo? Então, eu cadastro pessoas sem associá-las a nenhum computador, cadastro computadores, e aí, quando eu for fazer a associação, então... eu já coloco a data e o local. Então, aqui eu sei que a Ana usou o computador da Apple no dia 1 de janeiro de 2011 no Rio de Janeiro, certo? Tá certo? Pessoal, para a próxima aula, o que é autorrelacionamento e o que é relacionamento ternário, tá? Só dá uma pesquisada, não precisa entregar nada, tá? É só uma pesquisada o que é autorrelacionamento e o que é relacionamento ternário, porque aí vocês já vão ter as dúvidas, já podem vir com as dúvidas a respeito disso,
que aí eu vou explicar estes conceitos. E aí, pessoal, a gente dá uma voltada nisso aqui, que eu senti que a gente precisa dar uma aprofundada melhor nisso tudo aqui, tá? Mas eu não vou ficar falando muito conceito, que é chato, né? Ficar só falando conceito. Então, vamos fazer na prática isso aqui. Então, ó, imagina, vou fechar esse aqui, então. Imagina que eu tenho pessoa usa computador, eu vou colocar aqui a cardinalidade 1,n, não, 0,n. É a mais fácil que dá para fazer, é 0,n. Então, quando é muitos para muitos e quando é muitos para muitos, então o relacionamento vira tabela, tá? Isso é regra, que eu falei dessa regra. Eu vou colocar mais um atributo aqui, ó, que vai ser o atributo local, né? O local onde a pessoa usou. Vamos fazer isso aqui no Axis. E aqui eu tenho pessoa em relação a dependente. Então, uma pessoa pode ter no mínimo 0 dependentes e no máximo muitos. E um dependente, ele é dependente obrigatoriamente de uma pessoa e somente uma. Dá para entender isso aqui, pessoal? Por que que é dessa forma? Olha só, uma pessoa, ela pode ter quantos dependentes no mínimo? No mínimo 0. E no máximo? No máximo ela pode ter 2, 3, 10, quantos filhos ela conseguir ter, né? Já um dependente, ele é dependente de quantas pessoas? De uma, só uma, no mínimo uma e no máximo uma, né? Um dependente, um filho de alguém cadastrado em uma empresa, né, de um funcionário, por exemplo, ele é filho só daquele funcionário, de um e no máximo um, certo? Então, aqui o relacionamento é um para muitos, certo? Então, o que que eu faço nesse relacionamento um para muitos não obrigatório deste lado? Eu coloco aqui independente o CPF da pessoa, a chave estrangeira, certo? Isso está lá nos slides também, certo? Se alguém quiser se aprofundar um pouco mais, tem aqueles livros lá, tá aqui, eu coloquei ali no final. E aqui eu vou colocar alguns atributos de dependente. Quais são os atributos? Vou colocar o código do dependente, que vai ser o atributo identificador. Eu vou colocar o nome do dependente e eu vou colocar o CPF, que vai ser o CPF da pessoa, certo? Né? O CPF do... Ixi, mas tá bem bagunçado isso aqui, hein? Bem. Vou ficar assim. Ele tirou. Peraí. Tá. Deixar esse 0,n para cá. CPF da pessoa. Pessoal, vai ficar dessa forma aqui, certo? Então, quando é uma entidade fraca, olha só, eu clico aqui e coloco a entidade fraca, sim. Quando é uma entidade fraca, então, eu preciso que a chave estrangeira... O que é chave estrangeira? É o CPF da pessoa. Ele também é chave primária, por isso que essas duas bolinhas estão preenchidas. Pessoal, dá para entender esse esqueminha aqui? Dá para entender? Tranquilo? Eu vou colocar um print dele lá na... Eu vou colocar um print dele aqui. Olha só, o nosso primeiro esquema. Vou deixar esse print aqui para vocês se divertirem com ele. Depois fazer aí, tá? Vamos fazer isso no Axis, então? Como que isso aqui vai ficar no Axis? Eu vou criar... Vou salvar ela na nuvem.
Pessoal, vocês sabem que vocês têm 1 terabyte na nuvem do Centro Paula Souza, né? Dá para salvar muita coisa. Deixa eu ver onde que eu vou salvar aqui. Peraí, segundo semestre. Eu vou chamar de exemplo 2, tá? Exemplo 2. Vou criar ele. Bom, criei essa tabela aqui, eu vou fechar. Eu não vou usar essa tabela aqui. Vamos fazer na prática, então. Quais tabelas eu crio primeiro? As tabelas que são relacionamentos, eu crio por último, tá? Então, eu vou criar pessoa e criar pessoa primeiro. Então, vamos lá. Criar design da tabela. Vou criar aqui pessoa, CPF, nome e sexo. Então, CPF, eu vou colocar como texto, tá? Nome, texto também e sexo. O que eu tenho que fazer aqui, além disso? Olha só, o CPF, eu vou colocar uma máscara nele. Vai ficar legal, ó. Tá vendo? Máscara de entrada? Máscara de entrada, eu vou clicar aqui. Ele quer que eu salve a tabela primeiro, para eu colocar uma máscara de entrada. E para salvar, eu tenho que definir a chave primária. Então, eu vou clicar em CPF, vou clicar em chave primária. E agora, eu vou aqui em máscara de entrada. Pessoal, se tiver muito rápido, me fala, tá? Eu sou meio acelerada mesmo na hora de fazer a prática. Então, se tiver muito rápido, me fala. Eu vou aqui em máscara, vou clicar nessas reticências. Ele quer que eu salve, vou salvar, vou chamar essa tabela de pessoa. Olha só. A máscara, qual que é a máscara que eu vou usar? Essa daqui, ó, CPF. Olha só, o que é máscara? Sabe quando você clica para preencher o seu CPF e ele te obriga a digitar 3, ponto, mais 3, ponto, mais 3, traço, mais 2? Ele te obriga a ser 3, 6, 9, 11 valores, tudo separado por ponto e depois do dígito. Isso daqui é uma máscara, tá? A gente chama isso de máscara de entrada, certo? Por que de entrada? Porque a gente está digitando os valores, né? A gente está entrando com os valores no banco de dados. Então, é uma máscara de entrada, tá? Avançar. Esse formato aqui, avançar. Aí ele pergunta como que eu vou armazenar. Eu posso armazenar com os símbolos ou sem os símbolos? Eu posso armazenar somente números ou eu posso já armazenar com os traços? Se eu precisar que esses valores, por exemplo, eu quero os CPFs acima de tal valor. Se eu precisar fazer qualquer cálculo com esses valores de CPF e ele armazenar com os pontos e traços, você não vai conseguir calcular, porque ponto e traço não é número, tá? Então, eu vou armazenar sem os símbolos da máscara, beleza? E eu vou concluir, olha só, a minha máscara de entrada. Certo? De CPF aqui, tá? Aqui, então, o nome vai ser um campo requerido, certo? Então, eu vou colocar sim, obrigando a pessoa a digitar um nome, né? E o sexo? O sexo, ele tem uma validação no sexo. Lembra que eu mostrei semana passada? Então, aqui, olha só, ele tem uma regra de validação de campos, certo? Aqui eu vou colocar o seguinte, setinha para baixo, assistente de pesquisa. Aqui eu vou colocar, eu digitarei os valores que eu desejo. Aí aqui, ó, eu vou colocar maiúsculo, masculino, feminino, e vou colocar aí o não binário, para todo mundo ficar feliz. E aí eu vou avançar. Aqui eu vou colocar limitar a lista. Não vai ter um quarto valor, só esses 3. E eu não posso permitir vários valores, tá? Ele deixa a gente permitir vários valores, mas isso é um erro grande de atomicidade, né? Ou seja,
Eu teria vários valores, então não seriam valores atômicos. Então, eu não permito vários valores, só limito a lista, certo? E aí, eu preciso criar uma regra de validação para a pessoa não digitar, sei lá, abacaxi no lugar do sexo, certo? Então, a regra de validação... Oi? Boa noite. Boa noite. Sobre calcular o número do CPF, por quê? Não, geralmente ninguém vai fazer cálculo com CPF, né? Mas se por acaso alguém quisesse, assim, acima de uma faixa de valores, por exemplo, CPF acima de uma faixa de valores ou abaixo de uma faixa de valores, eu acho que o exemplo que eu dei foi meio errado. Com CPF não tem cálculo, né? Mas se caso você precisasse que existisse o cálculo, então você não pode armazenar os pontos e os traços. Mas realmente, com CPF, ninguém faz cálculo com CPF. Mesma coisa, número de telefone, ninguém calcula nada, né? Mas existem outros casos em que a chave primária ela vai ser necessária que tenha alguma coisa envolvendo cálculo. Por exemplo, RM, né? Os RMs novos, de aluno novo, é acima de, sei lá, acima de 4.000, por exemplo, né? Então, se de repente você precisar buscar o registro de matrícula de todos os alunos desse ano, talvez você tenha que colocar o desse ano é as faixas acima de 4.000. Então, você precisaria que aqueles valores fossem numéricos. E se você registrar com ponto e traço, aí não é valor numérico. Entendeu? Tá? Mas realmente, com CPF, eu acho que não vai ter cálculo com CPF. É a mesma coisa que com número de telefone, né? Você pode armazenar com ponto e traço que, né, ninguém vai somar número de telefone. Enfim, aqui o sexo, então, eu vou colocar uma regra de validação. A regra de validação vai ser o seguinte: o campo tem que ser igual, aí eu tenho que colocar aspas, tá? Igual, aspas, masculino, do jeito que eu digitei lá, tá? Aí eu vou colocar ou igual a feminino ou igual a não binário. O que quer dizer isso? Ele só vai aceitar ou masculino, ou feminino, ou não binário. Um dos três. Qualquer outra coisa que eu colocar fora disso, ele não vai deixar. E aí, eu tenho que colocar um texto de validação. Peraí, esse ou aqui... Eu coloquei minúsculo, eu acho, né? Ou minúsculo. Não, ele consertou, tudo bem. Então, ó, o texto de validação... Dá para enxergar o que eu digitei aqui? Eu vou colar aí para vocês. Tá vendo? Tem que ser ou masculino, ou feminino, ou não binário. Ou quantos valores você quiser colocar, tá? E aqui o texto de validação. Campo... você digitou um valor inválido no campo sexo. Então, aqui seria o seguinte, tô dizendo para a pessoa, né? Você digitou um valor inválido no campo sexo. Então, essa daqui é a minha regra de validação. Então, eu tenho que aceitar ou masculino, ou feminino, ou não binário, e o texto de validação. Ou seja, vai aparecer essa mensagem para a pessoa, caso ela digite qualquer valor diferente desses aqui. Tranquilo? Beleza, fizemos a tabela pessoa. Qual que é a próxima tabela que a gente faz? A tabela computador é a próxima que a gente faz. Eu gosto de fazer primeiro as entidades, tá? Como tabela, e depois o que é relacionamento, que virar tabela, eu faço por último. Eu gosto de fazer assim. Eu acho que é a melhor forma de ser feita. Então, aqui, computador, código, modelo e marca. Vamos lá. Criar design da tabela, código. Eu vou colocar numeração automática. Ele vai gerar o código que ele quiser, tá? Modelo, texto e
marca. Aqui, olha só, eu vou colocar uma integridade de unicidade. Lembra o que é integridade de unicidade? Eu não vou deixar... É porque modelo... Tá, marca, eu posso registrar várias marcas, mas o modelo, ele tem uma integridade de unicidade. O que é integridade de unicidade? Ele não vai permitir que eu digite dois modelos iguais, tá? Então, ó, eu venho aqui indexado, sim. Duplicação não autorizada. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma integridade de unicidade. Ou seja, eu não vou deixar a pessoa cadastrar um monte de vezes o mesmo modelo, tá? Chave primária é esta daqui. Código, beleza? Vou fechar aqui, salvar sim. Essa tabela chama computador. Qual que é a próxima? Dependente. Olha só, dependente, a gente tem uma coisinha aqui, ó. O CPF, né? Ele está relacionado com o CPF aqui, então o campo tem que ser igual, beleza? E o código do dependente. Então, não pode ser numeração automática, tá? Porque eu tenho uma chave composta. Se eu pôr numeração automática, isso não vai dar certo. Então, vou criar outra tabela, criar design da tabela, vai ser o código do dependente, né? Vou colocar código dependente. Esse código vai ser um número. Um número e o nome do dependente. E aqui o CPF de quem? Do funcionário, tá? Professora? Pode falar? Que você falou que os campos eles estão ligados, né, ao CPF, só que tem que ser igual. Tem que ser igual o nome do campo também, ou é só tipo o tipo de campo, assim, o tipo de valor que ele recebe? O nome não. O nome não precisa ser igual, mas é uma boa prática você colocar o mesmo nome, né? Na verdade, aqui o que precisa ser igual é assim, eu coloquei texto, então lá tem que ser texto também, porque senão você não consegue fazer com que aqui seja uma chave estrangeira dessa chave primária aqui. Eles têm que ser iguaizinhos. O ideal seria, né, que eu vou colocar aqui, ó, CPF funcionário, e aqui eu vou colocar a mesma coisa, CPF funcionário. O ideal é que ele tenha o mesmo nome. Assim, se você não pôr o mesmo nome, vai dar certo. Uma boa prática, né? Vai ficar meio bagunçado, entendeu? Pode ser que você se perca, porque aqui a gente está fazendo 4 tabelas, né? Um banco de dados, realmente, de uma empresa, pode ter 4.000 tabelas, tá? Então, você vai se perder, vai chegar uma hora que você vai se perder. Mas agora, o tipo do campo, se você não pôr igual, você não consegue fazer relação, tá? Então, beleza. Beleza? Obrigado. Então, aqui, olha só, é uma chave composta. Por que é uma chave composta? Porque isso daqui é uma entidade fraca. Por que é uma entidade fraca? Porque se eu deletar o funcionário, o dependente tem que ir embora junto, tá? Diferentemente de pessoa computador. Eu posso deletar um funcionário do meu banco de dados e o computador dele continua lá, né? Só o funcionário que vai embora e o dependente junto, tá? Por isso que é uma entidade fraca. Então, aqui eu vou colocar da seguinte forma: o código do dependente e o CPF do funcionário são chaves primárias. Como que eu fiz isso? Segurando a tecla Ctrl, tá? Ó, clico em código do dependente, seguro a tecla Ctrl e clico em CPF do funcionário e clico em chave primária, certo? Eu tenho duas chaves aqui, é uma chave composta, tá?
Então, eu vou fechar essa tabela, salvar sim, eu vou chamar de dependente. Vou colocar maiúsculo, dependente. Falta só uma, a tabela usa. Essa tabela vai ter o quê? Olha só, todo relacionamento, todo relacionamento muitos para muitos, ou seja, é muitos desse lado e é muitos desse lado também, o relacionamento vira tabela, só quando for muitos para muitos, certo? E aí, quais são os campos que eu tenho que ter aqui que eu não coloquei aqui, né? Mas eu preciso ter um campo aqui que é o seguinte, é o campo CPF, tá? Que é o campo CPF da pessoa. Ele tem que estar aqui nessa tabela, tá? E qual outro campo? O campo código do computador, certo? Ele tem que estar aqui também. Por quê? Porque são chaves, tá? São campos chaves. Estes campos vão ser chave, certo? Por quê? Para eu poder associar uma pessoa com um computador, eu preciso do campo-chave aqui, né? E o campo-chave daqui, nessa tabela aqui, certo? Aqui, esse campo aqui é identificador e esse daqui também é identificador, certo? Em casos onde a tabela, o relacionamento vira tabela, eu preciso ter uma chave composta, que é formada pela chave primária dessa tabela, que no caso é CPF, e a chave primária dessa tabela, que no caso é código, tá? Eu fiz uma alteração aqui, então eu vou colar de novo ali para vocês com essa alteração. Vou colar agora, pessoal, que se eu não colar agora, eu esqueço depois. Então, agora eu preciso fazer a tabela, já fiz a tabela dependente, tabela usa aqui, certo? Pessoal, eu não... o ideal não seria criar uma tabela com o nome usa, né? Eu vou chamar essa tabela... Bom, vou colocar os campos primeiro, depois eu decido o nome da tabela. CPF... Então, olha só, CPF era o campo texto, código do computador. Qual que era o campo código do computador? Vamos aqui em computador, ó. O campo código, ele era numeração automática. Então, aqui, eu tenho que colocar como número. Eu não posso pôr como numeração automática. Por quê? Ó, pensa comigo, eu vou cadastrar um computador, então ele vai gerar número 1, número 2, número 3. Se eu colocar numeração automática aqui, não vai bater, tá? Aqui, esse campo, ele também é chave estrangeira do computador, né? Então, ele tem que colocar um valor que já exista nessa tabela. Então, por isso que aqui o campo é numeração automática, mas aqui vai ser número, tá? Então, esses dois campos são campos chaves. E aqui eu vou colocar data da utilização. Vou colocar esse campo como data, hora e local da utilização. Data e local. Pessoal, esse local eu poderia fazer um assistente de pesquisa com ele também, né? Colocar, eu digitarei os valores que eu desejo. Então, o local... eu vou colocar algumas cidades só. Por exemplo, Rio Claro, Piracicaba, Leme, Araras. O ideal numa situação assim é que você coloque
por exemplo, existe uma maneira de você colocar todos os estados, por exemplo, e quando a pessoa escolher um estado, aparecer todas as cidades daquele estado. Mas, lógico, isso é uma coisa que dá muito trabalho de ser feita, a gente não vai fazer, tá? Eu vou colocar limitar a lista, supondo que a empresa só tenha esses locais nessa empresa, né? Certo? Então, aqui, ó, eu vou chamar essa tabela de utilização, porque aqui, olha só, no modelo lógico, no modelo conceitual, desculpa, isso daqui é um verbo, né? O relacionamento é um verbo, mas aqui no modelo físico, o nome da tabela não pode ser um verbo, vai ficar esquisito. Então, você transforma num substantivo. O usar vira utilização, tá? Tranquilo até aqui, gente? Posso fazer os relacionamentos? Olha só, as relações, então. Vou colocar aqui, então, ó, pessoa dependente computador. Então, eu vou colocar aqui pessoa desse lado. O ideal é que chamasse funcionário, né? Mas tudo bem, coloquei como pessoa, fica pessoa. Computador, o dependente vem para cá e a utilização vem para cá, certo? Olha só o que eu tenho que fazer. Eu tenho que juntar essa chave aqui de pessoa com a chave aqui do CPF. Desculpa, é isso mesmo. Aqui, ó. Então, eu pego, tá vendo? Eu clico aqui, arrasto para cá e solto em cima de CPF, certo? Impor integridade referencial, isso é muito importante. Agora, de computador, eu arrasto para código do computador aqui e imponho a integridade referencial. Alguém queria falar alguma coisa? Não? E agora, o código, o CPF do funcionário vai estar associado aqui também. Olha só, está pronto o nosso modelo físico. Eu vou colar lá para vocês fazerem, certo? Então, é o modelo físico. Consegue fazer, pessoal? Consegue fazer esse aqui? Vamos ver se dá certo. Olha só. Vamos cadastrar alguns computadores. Então, modelo i7, Intel, i5, Intel, i3, Intel. Gente, eu não lembro de nome de modelo de computador. Enfim. Sei lá, qualquer coisa aqui, tá? Eu não me lembro de modelo de computador. IBM. Lembra que eu coloquei uma integridade aqui de repetição? Olha só, vou tentar cadastrar um i7 da Intel. Ele não deixa, tá vendo como tá certinho? Não deixa eu cadastrar um valor repetido, tá? Cadastrei alguns computadores, 7, tá vendo? Se eu deletar um valor, bom, isso que eu já tinha mostrado antes, né? Se eu deletar um valor, ele não vai criar outro com o código 1. Esse código 1, se eu deletar, ele não existe mais, tá? Então, é isso que é a chave primária, valores não repetidos. Cadastrado. Vamos cadastrar pessoas, então. Olha só, a máscara do CPF, tá vendo? Acho que eu apertei alguma tecla aqui que eu não queria ter apertado. Acho que foi o insert. Ó. Então, vamos cadastrar alguns CPFs.
olha só, se eu tentar cadastrar, só tá vendo? Ele só deixa eu cadastrar esses 3, tá? Então, eu tenho essa integridade, então, né, de que a pessoa não vai digitar, sei lá, morango ali no campo sexo, certo? Vou cadastrar alguns valores aqui rapidinho. Só esses 4. Cadastrei 4 funcionários, cadastrei 7 computadores. Vamos cadastrar dependentes. Olha só, eu preciso o código do dependente. Então, dependente 1, por exemplo, vai chamar Kathleen, a dependente. O CPF do funcionário. Aí eu tenho que vir aqui e eu tenho que cadastrar um CPF que existe aqui, tá vendo? Porque... Opa! Não, esse CPF existe aqui. Por que ele não deixa eu cadastrar? Tá, deixa eu alterar aqui. Colocar tudo 2. Vamos ver. E aqui no dependente, então eu vou pôr tudo 2. Aqui eu não coloquei a máscara, né? 2, 3. Eu errei alguma coisa aqui na hora de cadastrar. Aqui eu tinha colocado essa máscara, tá vendo? Em CPF. Que alguém falou alguma coisa? Não, mas não, mas aqui eu tô cadastrando dependente. Seria tipo uma filha dela, entendeu? Seria uma filha da Ana. Então, aqui, ó, é texto, e aqui o do dependente. Olha só o que eu errei. O CPF do funcionário é texto, e aqui eu cadastrei como número. Tá vendo? Lembra que eu falei que tem que ser o mesmo tipo? E eu não fiz. É legal pra gente ver que realmente não dá certo. Tá? Vamos ver, então, pessoa, pegar aqui o CPF do funcionário. Que eu devo digitar o nome. Então, aqui no... eu tenho que digitar o nome. Então, ó, um código. Oxi. Deixa eu ver o que tá errado agora. Deixa eu ver como que eu relacionei essas tabelas. CPF do funcionário com CPF do funcionário. Eu vou tirar essa máscara, tá? Eu vou tirar essa máscara e colocar como valores numéricos. Ele não deixa. Texto. CPF do funcionário, texto. Vamos ver.
Pessoal, o campo, ele tem que estar igualzinho, tá? Igualzinho. Vocês lembram que eu coloquei uma máscara no CPF aqui e no dependente eu não pus a máscara? E também o tipo de dado estava diferente. Então, todas as alterações que eu fizer, olha só, aqui então, eu tenho essa relação. CPF do funcionário, tá vendo? Tá ligado com o CPF do funcionário aqui. Aqui é uma chave estrangeira e aqui é chave primária. A chave primária tem que ser igualzinho à chave estrangeira. O mesmo tipo de dado, se for número, tem que ser número. Se eu colocar máscara, tem que pôr máscara, tá? Se eu colocar uma regra de validação, tem que ter também. Tem que ser igualzinho, porque senão eu não consigo cadastrar dados. Dá para entender o que aconteceu, o que eu errei ali, tá? Dá para entender também, Francisco, por que não é o nome, certo? Porque é só os campos chaves que vão dar esse tipo de problema. Então, vamos lá. Eu tenho aqui pessoa e tenho dependente. Então, olha só, a Ana, que tem esse CPF aqui, ela tem uma filha chamada Kathleen, então ela é o dependente 1. Ela tem outra filha, um outro filho chamado Enzo. Então, é do mesmo CPF, tá vendo? Então, por aqui, eu já sei, ó... Tá, depois eu vejo isso aqui. Eu tenho aqui, eu sei que a Ana, então, tem o dependente 1, Kathleen, e o dependente 2, Enzo. Agora, aqui, esse funcionário aqui... Validação de CPF na consulta, sim, mas isso você fala assim para a pessoa não colocar um CPF que não existe, é isso? Um CPF de alguém que já morreu, por exemplo? Tem, só que isso a gente faz na programação. É porque, assim, o CPF são 11 dígitos. E esses dígitos, ele existe um cálculo de validação. Tem um cálculo de validação, mas isso a gente faz na programação, tá? Deixa eu mostrar só mais ou menos para vocês. Isso aqui, por exemplo, eu fiz o meu banco de dados, aqui eu estou fazendo no Access, mas imagina que eu faço em qualquer outro lugar, qualquer outra ferramenta, posso fazer no SQL, não onde eu quiser. E aí, esse banco de dados, ele não vai ser usado aqui no Access, ele vai ser usado aonde? Na programação, ele vai ser usado dentro de um formulário, tá? Aí aqui, eu vou só mostrar um formulário para vocês. Esse daqui é o NetBeans. O NetBeans, ele serve para a gente programar em Java, tá? Então, aí você vai usar a sua linguagem de programação, que nem vocês estão aprendendo. Vocês estão aprendendo, eu acho que a linguagem... Vocês estão aprendendo a linguagem C e estão aprendendo Pascal, é isso? Vocês estão aprendendo em outra matéria? É, né? Isso. Vocês já estão aprendendo já a programar? Acho que estão, né? Então, aqui, não? Ainda não estão aprendendo a programar, mas vocês vão aprender logo, logo. Então, aqui, olha só. Se eu tiver, por exemplo, eu só vou mostrar, tá? Só, assim... Olha só. Na sua aplicação, o formulário, ele vai ser assim, tá vendo? Esse daqui é um formulário que vai ser armazenado no banco de dados. Então, o formulário, ele vai aparecer assim para o cliente. O seu cliente, ele não vai ver esse banco de dados aqui no Access, né? Ele vai ver um formulário bonitinho assim. E aí, é nesse formulário que eu faço essa validação, tá? É no formulário. Então, você... Opa, eu fechei uma coisa que não era para fechar. Então, você... Ali eu abri o Java, tá? O NetBeans, que é a programação em Java, só para mostrar como que fica a programação, certo? Mas...
o que a pessoa vai ver ali, então, ela vai ver a aplicação. Então, esse banco de dados, você pode conectar com um banco de dados na web, com um site, por exemplo, para a pessoa preencher um dado. Você pode conectar com o Android para fazer um aplicativo, por exemplo, certo? E aí é nessa aplicação que você vai fazer a validação do CPF, tá? A pessoa, na validação do CPF, a pessoa não vai conseguir digitar um CPF de uma pessoa que já morreu, por exemplo, certo? Se você tentar, por exemplo, quando você compra um chip de celular, tenta cadastrar num CPF inválido, ele não deixa, ele já sabe que o CPF é inválido, que aquela pessoa, que aquele dono daquele CPF já faleceu, o CPF foi cancelado, ou é um CPF inexistente, certo? Então, existe um cálculo que faz, mas esse cálculo, ele não é feito no banco de dados, tá? O banco de dados, ele só armazena, o cálculo, ele é feito a nível de aplicação. Então, se você for usar esse banco de dados num app para celular, você vai programar isso em Android. Se for para web, você vai programar em PHP. Se for para desktop, que nem eu mostrei ali, você vai programar em Java, certo? Mas isso é feito na programação, não é feito aqui no banco de dados, tá? Tranquilo? Logo, ano que vem, aliás, ano que vem não, acho que até o final desse ano, começo do ano que vem, a gente já faz, né, alguma coisa envolvendo a aplicação, conectar o banco de dados com a aplicação, né, essa é a mágica. Você aprende banco de dados e, de outro lado, você aprende a programar e aí depois você junta os dois, né, é aí que acontece a mágica, tá? Pessoal, então, o que eu tava? Eu tinha cadastrado o computador, eu estava cadastrando alguns dependentes, né? Então, eu vou pegar aqui do Bruno. O Bruno, então, vai ter aqui, ó, qual código que eu vou pôr aqui para esse CPF? Eu vou pôr o código 1 de novo, certo? Então, o Bruno tem um filho chamado, sei lá, Luciano. Então, dá para entender por que eu repeti? Por que eu repeti esse valor? Porque aqui, ó, o campo CPF é chave primária também. Ele é chave estrangeira, mas ele também é chave primária concatenada com essa chave aqui. Então, é uma chave composta ou concatenada, tá? É a mesma coisa. Então, por que eu consigo cadastrar de novo o valor 1 aqui? Ó, ele vai deixar eu cadastrar, tá vendo? Deixou. Por quê? Porque aqui eu cadastrei o valor 1 com outro CPF, tá? Então, a Kathleen, ela é a dependente 1 desse CPF. O Enzo é o dependente 2 desse CPF. O Luciano é o dependente 1 desse outro CPF aqui, tá? Então, agora, para o mesmo CPF, eu tenho que cadastrar um outro valor. O mesmo CPF, eu já cadastro 2. Tá dando para entender isso aqui, gente? Está muito confuso o jeito que eu estou explicando? Tá dando para entender? Por que isso é feito dessa forma? Tranquilo? E aí, a utilização. Como que eu sei quem usou o quê? Então, eu tenho que colocar, por exemplo, o Bruno usou o computador 1 hoje em Rio Claro. O mesmo Bruno usou o computador 2 outro dia em Piracicaba, certo? Então, eu vou colocar aqui outra pessoa, a Caroline. A Caroline usou o computador 1. Sei lá. Ela usou o computador 2 em outra data, em outra cidade. Certo? Aí, agora eu consegui cadastrar os valores todos. Vamos ver aqui em pessoa. Aqui, pessoal, eu posso vincular
Olha, tá vendo quando eu clico nesse mais aqui? Eu posso vincular um campo filho. Então, eu vou vincular o campo filho, vou clicar no mais, vou clicar no campo filho, computador, por exemplo. Olha só, então... Não, esse com campo filho não ficou muito legal. Tudo bem, aqui, olha só, eu vou aqui em computador, e aí eu vejo, olha só, quem usou esse computador 1 aqui? Eu vou clicar no mais, eu sei que esse CPF aqui utilizou nessa data. E quem que é esse CPF? Eu venho em pessoa e descubro quem que é esse CPF, certo? Na hora de fazer uma consulta, pessoal, a consulta não é feita dessa forma, a olho, tá? Mas consulta é outra história, né? Tem várias aulas só sobre consulta. Por enquanto, eu só estou mostrando como fazer as relações e armazenar os dados. Beleza? Pessoal, olha só. Então, aqui eu coloquei, né, coloquei aqui o que eu fiz no BR Modelo e aqui o que eu fiz no Access, certo? E aqui na aba Arquivos também tem um outro negocinho para vocês se divertirem, ó. É esse aqui. Controle de estoque no Access. É um passo a passo, tá? Pessoal, isso daqui não vale nota, mas deu trabalho para fazer, tá? Não ignora o meu passo a passo, por favor, certo? Aqui tem uma tirinha, que eu sempre começo com uma tirinha. Pessoal, dá uma olhada nessa tirinha, vê se vocês entendem ela. E agora você... Opa, peraí. Agora vocês já têm condições de entender. Dá uma lida nela aí. Pessoal, deu para entender a tirinha? Deu para entender? Aliás, está dando para ler o que está nela? Certo, gente? Então, olha só, vocês já estão entendendo as tirinhas do Vida de Programador, né? Geralmente, quando a gente está falando de programação perto de pessoas de outra área, as pessoas falam, gente, que língua que é essa, né? Então, o bom de ser dessa área é que a gente tem piadas internas que só a gente entende. Pessoal, então... olha só, tá vendo? Tem um passo a passo aqui de uma criação de um banco de dados de controle de estoque no Access, certo? Olha só. Passo a passo, tá vendo? Tudo é só ir seguindo passo a passo. Olha só como que fica esse controle de estoque. Olha que legal. Esse daqui é um desafio. Se alguém fizer e conseguir fazer, me mostra que eu quero ver, tá? Mas isso aqui não vale nota, certo? É só para vocês se divertirem mesmo.